Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Caros amigos, estas são palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11. Essas palavras que estão dentro de um contexto maior, que é o contexto da oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus está prestes a partir, a sofrer a sua paixão, e ele então deixa o seu testamento. E ele faz desse momento um momento de oração, não só pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali em torno dele, mas por todos aqueles que se tornariam discípulos e, portanto, por todos nós que nos consideramos discípulos e discípulas de Jesus. Na Igreja Católica nós celebramos no domingo passado a Ascensão do Senhor, essa celebração que nos lembra que Jesus volta ao Pai, mas continua presente conosco, com seus discípulos, que temos a missão de continuar a sua obra, temos a missão de continuar a anunciar a boa nova para o mundo. Então, essa é a nossa missão. E é interessante que Jesus pede aqui nessa oração, de modo especial, que todos sejam um, que vivam a unidade. Por quê? Porque os riscos contra a unidade, as ameaças contra a unidade, ele sabia que seriam grandes na história dos seus discípulos. E, aliás, como a história sempre mostrou. Não é por acaso que, durante essa semana, nós celebramos também a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que é promovida pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e também pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Então, é uma semana onde cristãos se unem, se juntam em oração para rezar de modo especial pela unidade dos cristãos. Logicamente que neste contexto de pandemia, muitas celebrações não puderam ser realizadas, mas nós vemos aqui e acolá, de modo especial na internet, manifestações dessa semana de oração pela unidade dos cristãos. E se tem algo que nós poderíamos considerar como o pior contra-testemunho que os cristãos podem dar no mundo, é justamente a divisão. É a falta de unidade, é a falta de comunhão. Nós tivemos, claro, os dois grandes cismas na história do cristianismo, o cisma do Oriente, em 1054, e nós tivemos também no século XVI, com a Reforma Protestante. E muitas machucaduras foram causadas na relação entre os cristãos. Graças a Deus, de modo especial, a partir do século XX, começo do século XX, muitas iniciativas de todos os lados foram empreendidas para que os cristãos pudessem, ao invés de acentuar aquilo que os diferencia, aquilo que os une. E o que nos une como cristãos? É o amor. A Bíblia, ela tem uma mensagem de amor universal, de modo especial para nós que temos como centro das Escrituras, como referência das Escrituras, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso mestre, ele resumiu em 2 mandamentos, todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o coração da vivência da religião, deveria ser, do cristianismo e de toda a religião. Aliás, um dos significados da palavra religião, religare, é unir e não separar. E essa oração pela unidade dos cristãos, ou esse movimento em prol da unidade dos cristãos, é muito importante no momento em que nós estamos vivendo, de modo especial no nosso país, onde muitas pessoas fazem da religião um caminho, um instrumento para semear o ódio. Ou seja, discursos travestidos de uma religiosidade, mas que na prática trazem uma incompatibilidade com o Evangelho. Isso é muito perigoso, porque nós sabemos, a religião ela não é algo que acontece só aqui na nossa mente, mas é no coração, envolve o nosso afeto, a nossa emoção. E como é triste perceber que algumas pessoas, em nome da religião, pregam a violência, a intolerância, o preconceito, o desprezo. Em nome da religião, marginaliza, em nome da religião, muitas vezes fazem mal e promovem a morte. Isso é muito perigoso. Então, esta oração de Jesus pela unidade dos cristãos, ela é fundamental para nós.
É muito bonito quando, por exemplo, nós vemos pessoas que, apesar das suas diferenças, né, das suas doutrinas, das suas regras, dentro das suas comunidades cristãs, são capazes de fazer algo em prol do próximo. E não só pessoas cristãs, mas pessoas também de outras religiões. Hoje, ainda à tarde, eu vi com emoção uma reportagem sobre o trabalho do padre Júlio Lancelotti, junto com outros cristãos, junto com outras religiões, em prol dos irmãos em situação de rua. Isso é testemunhar o Evangelho. As pessoas pensam que elas estarão honrando a Deus, por exemplo, se achando as donas da verdade e no direito de ficar condenando aqueles que pensam ou que vivem a sua fé de modo diferente. Essas pessoas estão, na verdade, realizando um desserviço ao Evangelho. Nós, muitas vezes, encontramos pessoas que se acham as escolhidas, as iluminadas e que pregam peça nos outros que pertencem a outros tipos, a outros segmentos, sejam cristãos ou outros, e pensam que estão dando glória a Deus, na verdade estão ofendendo o coração de Deus. Algum tempo atrás eu fui visitar a minha família e me encontrei com um amigo meu que era católico. Quando nós éramos adolescentes, fizemos toda a preparação para a confirmação juntos, mas por vários motivos acabou se tornando evangélico, o que nunca impediu que nós continuássemos como amigos. E um dia fomos almoçar num bairro ali perto onde nós havíamos feito um retiro quando éramos crismandos, e ele disse: vamos passar na igreja? Eu falei: vamos. Para nossa feliz surpresa, a igreja não só estava aberta, mas nós também fomos muito bem acolhidos. E fomos lá para a Capela do Santíssimo, coisa que nós fazíamos quando éramos jovens. Ele falou: vamos lá. E nos colocamos ali em oração na Capela do Santíssimo, e foi um momento muito bonito, muito emocionante. Ele, evangélico, e o católico, a gente rezou juntos. Nós rezamos juntos ali. E quando ele saiu, ele disse: sabe de uma coisa? Católicos e evangélicos deveriam entender que nós não somos inimigos uns dos outros. Os nossos inimigos são a violência, a injustiça, a pobreza, a corrupção. Nós precisamos nos unir contra esses inimigos. É isso que ameaça a nossa vida. E aquilo me marcou bastante. E de fato, se nós, como cristãos, como evangélicos, mas eu também incluo as outras religiões, se nós de fato acentuássemos aquilo que é o centro da nossa vida, que dá sentido à nossa vida, que é o amor, com certeza a gente teria menos briga e a gente faria deste mundo um mundo melhor. Claro, talvez seja, você diria, talvez seja um pouco romântico pensar dessa forma. Eu digo, não. Logicamente eu não tenho ilusão de dizer que um dia vai estar tudo muito bem, não. Mas eu acredito nos grupos, nos movimentos, nas iniciativas de pessoas cristãs e de outras religiões em prol daquilo que nos une, não daquilo que nos separa. E de modo especial hoje no Brasil, onde frequentemente, como eu disse, a religião é utilizada para legitimar a violência, legitimar o ódio, nós precisamos nos unir no amor. Nós precisamos nos unir contra esses inimigos, a injustiça, a mentira, num tempo de fake news. Precisamos nos unir contra a mentira, não ceder, porque a mentira ela mina os nossos relacionamentos. Ela acaba com a nossa vida pessoal, a nossa vida em família, a nossa vida em sociedade. Então nós precisamos fechar os nossos ouvidos e combater todos os discursos que utilizam da palavra de Deus para legitimar o mal, para legitimar a violência. Hoje também eu até postei no meu Facebook, com emoção, a pregação de um pastor da Assembleia de Deus, muito lindo. Muito linda a pregação dele, onde ele dizia da incompatibilidade entre a pregação do Evangelho, da boa nova anunciada por Jesus, e esta violência mascarada de sagrado, feita por algumas pessoas na nossa política, no nosso governo e nas redes sociais. Há uma incompatibilidade entre evangelho e violência. Ele dizia até algo muito legal, muito assim profundo, na minha opinião, que ele dizia: as palavras bandido bom é bandido morto nunca saiu da boca de Jesus. O que saiu da boca de Jesus foi: hoje estarás comigo no paraíso, para o ladrão. Vejam, há uma incompatibilidade muito grande. E nós, como cristãos, somos uma das nações, talvez a mais cristã de todas as nações, nós precisaríamos nos perguntar por que, sendo a maior nação cristã do mundo, nós temos tantas contradições, tanta pobreza, tanta injustiça, tanta maldade, tanta corrupção. Significa que há um divórcio entre fé e vida. Significa que o essencial da nossa fé, da nossa religião não está sendo vivido. É esse amor a Deus e ao próximo que se traduz em serviço, em justiça, em vivência da verdade, vivência do amor. Nós não somos perfeitos, mas queremos nos colocar nesse caminho.
Que Deus nos abençoe a nós e que levemos para o nosso dia a dia o lema da oração, dessa semana de oração pela unidade dos cristãos, que é: gentileza gera gentileza. Que o Senhor nos dê a graça de sermos gentis, amorosos, cuidadosos, para que esses gestos possam gerar cuidado, gentileza, bondade. Passemos pelo mundo fazendo o bem como Jesus o fez. Deus abençoe você e sua família.